dos problemas mais abrangentes no mundo é a discriminação separatória, onde as pessoas se dividem em raças, em religião, se dividem economicamente, classes, enfim. Nós somos especialistas em divisões humanas e isso é o que tem prejudicado toda a sociedade no mundo. Em todos os tempos, em todas as eras, é o que tem ocorrido, as guerras, as mortes, enfim, todo tipo de desgraça entre nós. Mas Jesus veio exatamente para eliminar essa inimizade que há entre as pessoas. A morte na cruz do Calvário foi para que acabasse com tudo isso. E a mensagem de hoje é sobre criar em si mesmo. Você tem um minuto para Deus? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 13, diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Paulo afirma aqui nesse texto que antes todos nós vivíamos separados de Deus, vivendo totalmente distanciados da paz, distanciados da graça de Deus, do amor de Deus. Mas agora na cruz do Calvário, é o que ele se refere àquele sacrifício realizado por Jesus. Tudo que separava, todas as barreiras que separavam as classes sociais, as raças, a religião, porque a religião era uma das principais, onde todo aquele que fazia parte daquela linhagem judaica, daquele processo religioso, daqueles rituais. Então esse era o povo escolhido, esse era o povo eleito. Mas agora na cruz, tudo isso é quebrado, é desfeito. E de todos, no caso, Deus levanta um só povo. Deus cria agora um só povo. Já não tendo mais separação alguma, já não tendo mais nenhuma barreira, nenhuma inimizade, porque a principal inimizade que se tinha era em relação a Deus e ao próximo. Mas a partir do momento em que na cruz do Calvário é instaurado o sacrifício eterno, então todas essas barreiras têm que desaparecer. Todas essas barreiras têm que ser dissolvidas. E de fato isso aconteceu, porque na história do cristianismo é o que se vê a reunião de pessoas de diferentes povos, gregos, romanos, judeus, gentios, todos aqueles agora num só propósito de se unir em Cristo Jesus, na graça e no amor de Deus, do qual receberam no coração e vão fazer parte agora desse novo povo, dessa nova eleição de Deus, disso que ele chamou de igreja. Por isso ele disse que prepararia essa igreja e nada, nem as portas do inferno prevaleceriam contra ela, porque realmente é um laço muito forte, é um envolvimento agora que quebra qualquer tipo de discriminação, de separação. O que se vê com tudo isso é que todos nós vivemos desde o tempo passado até os nossos dias nessa inimizade, nessa porfia, nessa peleja, nessa guerra uns com os outros, nesse tipo de separação racial, social, econômica, religiosa, todos os tipos de separações, porque nós somos campeões em fazer isso. Nós sabemos separar as pessoas, discriminar as pessoas, mas quando Jesus chega na história, quando Jesus realmente aparece, a intenção é exatamente desaparecer tudo isso, é que se acabe com tudo isso. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, que deve acontecer na nossa vida, que tem que acontecer realmente de fato,
com todo aquele que abraça a fé cristã, com todo aquele que realmente recebe do amor de Deus, para que possa prosseguir agora, não mais em separações, em discriminações, mas que ele possa viver agora em amor, em graça, para acolher principalmente os mais fracos, para auxiliar aqueles que precisam da nossa ajuda, que não podem viver distante de nós. O que o amor de Deus, o que Jesus realiza é algo extraordinário que nunca na Terra se conseguiu realizar. Nunca na Terra foi possível acontecer, mas agora é. Aquele que tem o amor de Deus não faz nenhum tipo de separação. Então eu oro nesse dia para que as pessoas realmente entendam que aquele que se diz cristão, aquele que professa a fé em Cristo Jesus, sabe que não pode discriminar, que não pode separar ninguém. Ele tem que acolher, ele tem que auxiliar e ajudar, porque foi para isso que nós fomos chamados, para se unir num só corpo, para que todos possam fazer parte desse amor de Deus. Então que Deus possa fazer isso em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Amém.